Eu gostaria neste momento aqui de estar compartilhando uma palavra com os irmãos. Você que está com a tua Bíblia, abra a tua Bíblia. Você que está com o teu telefone, abra aí o teu telefone na Bíblia em Abacuque 3:17. Essa noite eu creio que é uma noite como outras, onde Deus está neste lugar e Deus vai fazer maravilhas nessa noite, neste lugar. Eu não tenho dúvida disso, do que Deus vai fazer sobre este lugar nessa noite. Eu quero dizer para você que essa noite é uma noite de cura. Essa noite é uma noite de avivamento. E não tem como ter avivamento se não tiver arrependimento. Porque o avivamento não é movimento, irmãos. O avivamento não é o mover da igreja, onde o fogo desce, não é isso. Eu ouvi um exemplo uma vez que o avivamento não é quando a tampa da panela de pressão ela explode para cima, mas é quando o fundo da panela explode para baixo. Porque o arrependimento, o avivamento é arrependimento. E quando há arrependimento, há festa no céu. Então eu não tenho dúvida que essa noite será uma noite onde Deus vai tocar no teu coração. A única coisa é que eu quero te fazer uma pergunta: você vai permitir Ele tocar no teu coração nessa noite? Porque não tem como Ele tocar se você não permitir. E eu quero dizer para você, amada igreja, não perca a oportunidade. Muitos aqui caminham conosco há mais de 8, 10 anos atrás. E se tem uma coisa que desde quando eu me converti nessa igreja, que eu nasci na plenitude, irmãos. Eu nasci nessa igreja. Para a honra e glória do Senhor. São mais de 15 anos que nós estamos aqui. E se tem uma coisa que desde lá, eu sempre fui ter um coração aberto. Um coração contrito. A não perder as oportunidades em cada culto. E cada experiência que nós já tivemos aqui neste lugar. Então eu quero deixar esse conselho para você nessa noite, que você não perca a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia! E a palavra do Senhor diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as oliveiras da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. 18. E eu queria convidar você a ler esse versículo comigo no 3. 1, 2, 3. Todavia, exultarei no Deus da minha... Aleluia! Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós agradecemos o Senhor por essa noite, pela tua presença neste lugar, doce e Santo Espírito. Senhor, a tua palavra foi lançada, agora o crescer é contigo, entregamos em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, faz conforme a tua vontade, conforme lhe apraz. Que à medida que a palavra for lançada neste lugar, Senhor, venha cair em todas essas terras férteis, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Agora o trabalhar é contigo, nós repreendemos todo o levante do inferno contra cada vida sobre este lugar. Que toda ave de rapina bate em retirada deste lugar nessa noite, em nome de Jesus. Nós pedimos a Ti, Senhor, que faça a Tua vontade. Assim como já foi dito, nós temos plena convicção que os Teus anjos já estão acampados neste lugar. Por isso eu peço a Ti, Senhor, traz anjos específicos neste momento. Anjos de cura, Senhor. Anjos de restauração, a qual o Senhor sabe que necessita tocar corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém, irmãos? Irmãos, o profeta Abacuque está dizendo aqui, ainda que, coloca o 17 por favor. Ele está dizendo assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Ainda que não tenha, porque a realidade é uma só. Todos nós queremos que haja mantimento. Todos nós queremos
que haja fruto na oliveira. Todos nós esperamos colher. Nós estamos em uma campanha esse mês de colheita, irmãos. E como é bom colher, sim ou não? É gostoso. O que nós temos lançado, a palavra que tem sido semeada desse altar ao teu coração. Porque o que você semeia, você colhe. Se você semear coisas boas, colherá coisas boas. Não tem como eu semear laranja e querer colher morango. Mas a gente entende que há uma semeadura e há uma colheita. Mas aqui o Abacuque está dizendo, ainda que não haja colheita. Por quê? Porque quando as coisas da empresa estão indo bom, está tudo top, glória a Deus. Quando as finanças estão indo tudo bem, glória a Deus. Quando a enfermidade não bate na porta de casa, glória a Deus. Quando a contenda não vem dentro do teu lar, glória a Deus. Mas quando essas coisas vêm, mas Senhor, eu semeio, eu estou semeando amor, estou colhendo desprezo, eu estou semeando graça, gratidão, eu estou colhendo ingratidão, Senhor. Mas e quando as coisas não acontecem, irmão? É justamente isso aonde Abacuque está dizendo, olha, ainda que nada venha acontecer, Deus, todavia, eu confiarei no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, continuarei adorando o Senhor. Todavia, continuarei indo na casa do Senhor, agradecendo o meu Deus. Todavia, eu não vou me esquecer de quem você é, Senhor. Todavia, Jesus, eu não esqueço daquele sacrifício daquela cruz, por amor a mim. Todavia, ainda que eu não tenha nada, Senhor, eu ainda continuarei te adorando. Essa é o louvor, o cântico de Abacuque nesse capítulo 3, nesse versículo. Mas eu quero decorrer com a amada igreja a partir do capítulo 1. Por que Abacuque está cantando essa canção ao Senhor? Porque quando nós olhamos Abacuque, o profeta Abacuque, a Bíblia não relata nada sobre ele. Simplesmente ele aparece no meio do cativeiro, onde o povo de Israel está sendo levado a cativo, e Abacuque aparece mediante ao povo. O interessante é que quando nós olhamos o papel de um profeta, o papel de um sacerdote, sabemos que o sacerdote, ele em si, ele representa o povo para com Deus. O profeta, normalmente, ele representa Deus para com o povo. Ele ouve o que Deus tem e transmite para o povo a mensagem de Deus. E o sacerdote, ele ouve o povo e vem um intermédio mediante a Deus, dizendo, Deus, olha o teu povo, tem misericórdia. Senhor, o que nós temos, o que o Senhor pode fazer pelo teu povo? Mas quando nós olhamos o papel de Abacuque é diferente, por quê? Porque Abacuque é um dos menores profetas. E quando Abacuque ele começa no capítulo 1, você vai ver que ele não está ouvindo uma voz de Deus e transmitindo ao povo. Abacuque ele está vivendo um cenário aonde ele vem e ele começa a questionar Deus, mas questionar de uma forma saudável, pela situação e pela circunstância que ele está passando. E a pergunta que eu tenho agora para o teu coração é: quem nunca questionou a Deus? Será que é só eu? Porque situações e circunstâncias acontecem em nossa vida. E a primeira coisa que a gente fala, Deus, por quê? Por quê? E aqui eu quero decorrer com a amada igreja justamente sobre isso. Por quê? Porque Abacuque ele estava vivenciando um período de Judá diante da idolatria. Um período onde a decadência espiritual, moral do povo de Israel estava acontecendo. O povo estava se prostituindo com outros deuses. Estava vindo juízo sobre Israel. E foi nesse período que Abacuque ele começa a questionar a Deus. E ele começa aqui no capítulo 1 justamente dizendo, coloca por favor o capítulo 1 ao 4, nós vamos ler decorrendo aqui. E ele diz assim,
A oração de Abacuque ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Porque a destruição, a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e a litígio. Porque por esta causa a lei se afrouxa e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e o justo se manifesta torcido. Abacuque está dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Deus, eu vou ficar clamando e o Senhor não me responde? Até quando, Deus, eu vou ficar vendo toda essa iniquidade, toda essa injustiça sobre nós? Tudo isso que está acontecendo, Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, Deus? E eu clamo, e qual é a tua resposta, Deus? E não tem resposta. Quando nós olhamos esse cenário, aonde o povo de Israel estava passando, do cativeiro, as injustiças, a corrupção, os maus se dando bem, irmãos, parece um cenário atual que nós estamos vivendo, sim ou não? Onde nós olhamos e falamos: não é possível. A mentira prevalece como verdade, a verdade parece que é mentira. O justo está sendo preso, o ladrão está sendo solto. E que situação que nós estamos vivendo? O povo clamando, a igreja clamando, e parece que Deus está em silêncio. E eu não sei, talvez você está aqui nessa noite. Essa noite é uma noite talvez que você entrou nesse lugar dizendo: Senhor, essa é a última noite que eu estou indo lá, porque eu não aguento mais ouvir o teu silêncio. Eu clamo, o Senhor não me responde. Olha como está a minha vida, Deus. Olha como eu estou passando a situação. Senhor, eu sou justo. Eu planto, eu semeio, a igreja ensina a semear, estou semeando bem, Deus. E só está vindo maldade sobre a minha vida. Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Deus, olha o meu casamento. Eu estou indo na igreja, eu estou fazendo propósito, estou jejuando pelo meu marido. Eu estou buscando a tua face, Deus, mas eu não vejo o resultado, Deus. E o silêncio de Deus toma conta em teu coração. É esse cenário que Abacuque está vivendo. E Abacuque, como eu disse, ele era o profeta onde ele ouvia a voz de Deus e representava a Deus para com o povo. Mas nesse momento ele estava tendo um tete a tete, orando, buscando respostas a Deus. E você quer um conselho? Talvez você vai dizer: pastor, mas eu estou buscando, estou orando e não tenho resposta. Deixa eu te falar, continua orando. Continua buscando, porque a resposta virá dos céus. A resposta virá dos céus. Irmãos, o povo estava vivenciando já a terceira invasão. Já tinha tido 3 invasões dos caldeus sobre o povo de Israel. Quando nós olhamos a história em si, nós vamos ver em 606, 597 e 586 anos antes de Cristo, onde os caldeus invadem Israel. Eles invadiram Israel, destruíram o templo, saquearam os utensílios, destruíram todos os muros, e a glória se foi. Icabode. Quem lembra dessa palavra Icabode? E a glória se foi. Eles já tinham sido levados várias vezes cativo. Só que nesse momento ele estava em um cenário onde toda essa corrupção estava acontecendo, onde a injustiça estava prevalecendo, aonde o que era certo era errado, o que era errado era certo, aonde homens e mulheres ainda temente, com o coração temente ao Senhor, eles buscavam a face de Deus, eles buscavam direção de Deus, mas ainda assim não havia resposta. E quando ele ora buscando ao Senhor, e Deus não responde, então Abacuque ele tem que lidar com algo terrível para nós como ser humano. Lidar com o silêncio de Deus. É fácil, Luciano, lidar com o silêncio de Deus? É fácil, William?
É fácil, pastor Evair? Lidar com o silêncio de Deus não é fácil, irmãos. Mas é necessário. É necessário, sabe por quê? O silêncio de Deus gera maturidade em tua vida. Eu vou repetir. O silêncio de Deus gera maturidade. Sabe por quê? Existem momentos em nossa vida que nós precisamos calar todas as vozes que estamos ouvindo. Por quê? Porque se a gente clama ao Senhor, o Senhor está em silêncio. Nós, como meros seres humanos, falhos que somos, nós queremos ouvir de qualquer maneira. E sabe o que nós fazemos? Vamos atrás de pessoas, atrás de profetas, de pessoas que possam trazer um revelamento para a minha vida. Pessoas que liberam uma profecia sobre a minha vida. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que se Deus resolveu calar, por que você quer ouvir da boca de outra pessoa? E existem momentos que nós temos que calar todas essas vozes, sabe por quê? Porque em meio de 1 milhão de vozes que nós ouvimos ao nosso redor, se Deus falar no meio, você não consegue ouvir, você se perde. Então, aleluia, eu vou falar. Existem pessoas aqui que Deus silenciou, sabe por quê? Deus manda te dizer, para que você aprenda a discernir a minha voz. Para que a partir do momento que eu começar a falar, você não vai ter dúvida que sou eu que estou falando ao teu coração. Há muitas vozes em teu redor, mas o Senhor manda te dizer, ei, eu silenciei, para que quando eu liberar a minha voz, para quando eu falar com você, você não tenha dúvidas que sou eu que estou falando contigo, porque aquilo que eu tenho na tua vida, você vai precisar confiar na minha voz. Aleluia. Irmãos, o silêncio de Deus é difícil lidar. E é dolorido. Quer um exemplo? Jesus, aonde você vê Jesus reclamando na cruz? Em algum momento você vê Jesus reclamando em todo o trajeto dele até a cruz? Sim ou não? Jesus foi chicoteado, massacrado, bateram, rasgaram. Vocês viram Jesus reclamar? Não, como uma ovelha muda. Mas quando Jesus estava pregado naquela cruz, vocês ouviram ele reclamar, está doendo, eu não estou aguentando, o fardo pela vida do pastor Cris é muito pesado. Vocês ouviram Jesus dizendo isso? Não. Mas quando o Pai silencia a voz com o Filho, Jesus se manifesta. Pai, por que me desamparastes? O silêncio é dolorido, porque nós como ser humano, assim como Jesus como ser humano naquela cruz, nós queremos ouvir a direção, nós queremos ouvir a voz do Pai, aquele que nos criou, aquele que cuida da gente. Mas quando o Pai silencia, é como se o nosso porto seguro se afastasse de nós. Mas deixa eu confortar o teu coração. Por um acaso, uma mãe que amamentou o seu filho abandonaria o seu filho? Sim ou não? Assim jamais o Senhor te abandonará. Aquele que te formou antes da fundação do mundo, aquele que te elegeu nele primeiro, ele conhece você melhor do que você mesmo. Ele te amou primeiro, acima de tudo ele te amou primeiro, ele gerou nele primeiro. Você acha que Deus verdadeiramente abandonaria você? Ele só está cuidando de você para aquilo que ele tem lá na frente para fazer na tua vida. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus aí? E sabe, irmão, às vezes as coisas podem piorar um pouco mais, sim ou não?
Porque nós chegamos em situações que a gente olha, eu não sei você, mas eu já passei por isso. E não foi uma vez não. Você fala assim, não é possível. Não tem mais nada que possa acontecer. Eu cheguei no fundo do poço, eu lembro uma época da nossa vida, no início da conversão nossa, da minha conversão, aonde eu falei assim, eu olhei para a pastora, eu falei, chegamos no fundo do poço, pastora Rafa. E aí eu fui descobrir que tinha uma portinha no fundo do poço, que era mais fundo ainda. Era mais fundo ainda. E as coisas podem piorar um pouquinho mais. Por que você está dizendo isso, pastor Cris? Olha a resposta de Deus para Abacuque aqui, mediante esse questionamento de Abacuque. A partir do capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó. A resposta de Deus ao profeta. Vede, entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando for contada. Eu quero parar aqui por enquanto. Ele fala assim, ó, olha tudo isso. Eu vou fazer algo, Abacuque, que você não vai acreditar. Eu vou fazer uma obra tão grande, Abacuque, que você não vai acreditar. E vamos ser sinceros, irmãos. Quem aqui tem um chamado, um propósito de Deus? Levanta a mão. Todos nós temos um chamado e um propósito de Deus. Só que, você já parou para pensar que quando Deus te chama para um propósito, Ele não te fala o que Ele vai fazer? Eu tenho assim, Christian, tá? Pastor Cris, plena convicção, que tem coisas que se Deus contar para nós antes, a gente desiste. Você fala, eu não quero. Eu não vou suportar passar por isso. Mas deixa eu te falar. Dá uma olhadinha para trás. Você suportou. Você passou. Você não morreu. Você não vai morrer. Porque se Deus fala, talvez fala, não, eu não quero. Eu vou desistir. Mas, se em meio caminho você está seguindo, você está crendo, Deus, eu vou seguir, eu vou fazer, mesmo sem entender, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à dor, eu vou continuar crendo que o Senhor está comigo, mesmo não te ouvindo, Deus, eu vou continuar a caminhada. Você vai passando, dia após dia você vai passando. Dia após dia você vai vencendo. Dia após dia você vai aprendendo. Dia após dia você vai crescendo. Você vai amadurecendo. Sim ou não? Porque Deus sabe muito bem como cuidar dos nossos corações, pastor Gleick. Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe como lidar com cada um de nós. O grande problema é que nós achamos que sabemos tudo. E de fato, não sabemos nada. E quando nós vemos aqui, ele falando, olha, eu vou fazer uma grande obra. Olha que grande obra que Deus vai fazer na vida daquele povo. A partir do 6. Porque eis que suscita os caldeus. Olha os caldeus aí de novo. Já tinham levado eles 3 vezes à destruição. E Deus vem novamente levantar eles aí de novo. Porque suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcha sobre a largadura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias, que se apressam a devorar. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão a terra e as tomarão. Então muda sua mente e seguirá, e se fará culpado, atribuindo esse seu poder ao seu Deus. Irmão, vem comigo. Abacuque está clamando por justiça.
E Deus diz assim: ei, Abacuque, eu vou fazer uma grande obra aí. Você não tem noção, Abacuque. Lembra do Caldeus? Aqueles caras lá que destruiu já 3 vezes Israel. Destruiu o templo, destruiu a muralha. Tomou todos os utensílios do templo. Lembra desses caras? Então, Abacuque, os caras são terríveis. Os caras são maus. Eles destroem tudo, tomam as casas, roubam tudo. Esses caras estou levantando para trazer juízo sobre o povo de Israel. Pode piorar, irmãos. Pode piorar. Mas sabe o que Deus diz? Estou usando eles para trazer juízo sobre este povo. Porque o povo havia se corrompido, o coração já estava duro. O povo não se voltava mais a Deus. Mas Deus sabe como trabalhar o coração de cada um de nós. E Ele estava dizendo: ei, Abacuque, fica tranquilo, porque eu sei o que eu estou fazendo, Abacuque. Deus manda te dizer: ei filho, ei filha, eu sei o que estou fazendo. Ele está dizendo: ei, eu vou levantar esses caras maus, sabe por quê? Para trazer vocês de volta no meu propósito. Eu vou usar essa maldade deles para invadir novamente, para converter os corações de vocês, aonde vocês se desfaleceram na fé, Israel, aonde vocês me esqueceram, me abandonaram. Mas essa opressão, esse povo mau, vai tocar no coração de vocês de uma forma que vocês vão lembrar de mim, como aquele Deus que um dia tirou vocês do Egito, que um dia tirou você do lamaçal do pecado, que um dia tirou você da escravidão e trouxe você para perto, e você vai ver o quão grande eu sou, que o meu nome vai ser glorificado, o meu nome vai ser exaltado, e os filhos voltarão para casa. E quando nós vamos para o capítulo 2, Abacuque diz assim: olha, Deus, não é possível, eu vou subir na torre, eu vou subir na torre e vou orar, eu vou buscar o Senhor, pastor Evaí, eu vou buscar Ele agora veemente, porque não é possível que vai acontecer tudo isso com nós. Já basta tudo isso que nós estamos passando, tem que passar por isso ainda. Esses caras são terríveis, são maus. E olha o que Abacuque começa no capítulo 2. Capítulo 2, 1, Abacuque diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falar a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Abacuque estava dizendo assim: Deus, eu vou subir, eu vou me colocar diante da tua face, e eu vou questionar, e eu vou buscar, porque eu quero respostas do Senhor, Deus, sobre tudo isso que está acontecendo. E ó, não tem problema se o Senhor me repreender, eu estou preparado para ser repreendido, porque eu sei que tu é justo. Eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. Eu sei que o Senhor sabe coisas que eu ainda não sei, assim como a tua palavra diz, que olhos nenhum viram, coração nenhum sentiram o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu sei disso, Deus, mas eu vou buscar, eu vou clamar, mesmo que o Senhor me repreenda. E sabe o que eu aprendo com Abacuque com isso, irmãos? Quando nós temos algo de queixa, não fica reclamando para o teu irmão, não. Não fica fermentando no teu vizinho, na tua irmã, dentro da igreja, no GCD, no teu trabalho. Você tem uma queixa? Vai queixar com quem resolve o seu problema. Abacuque estava fazendo isso. Eu vou falar diretamente com ele, porque é ele que vai resolver o meu problema. E lembrando que Abacuque era um profeta do Senhor. E aparentemente, segundo a Bíblia, dá-se a entender que ele também cuidava de louvores, que era levita também. Mas Abacuque falou: não, Senhor, eu vou, mesmo que o Senhor me repreenda. Irmão, sabe quantas vezes na minha caminhada cristã eu buscava o Senhor, e a minha oração era essa: Senhor,
eu falava com ele, falava: Senhor, pode me repreender se eu estiver errado. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Havia momentos que eu falava assim: Deus, eu não aguento mais o teu silêncio. Fala alguma coisa pelo menos, Deus, ou pelo menos me puxa a orelha. Mas fala alguma coisa, Deus, que eu preciso ouvir a tua voz, porque sem ti eu não posso viver. E sabe o que é interessante? Que existe um processo em Deus, a pastora Karina fala muito bem sobre isso. Eu me lembro que quando nós estávamos na lua de mel nossa, em Maragogi, nós fomos fazer um mergulho. E quando nós descemos com o cilindro nas costas para fazer o mergulho no mar, quanto mais fundo ia, mais era a pressão nos ouvidos. Mais era a pressão nos ouvidos. Mas pastor, o que você quer dizer isso? O que eu quero dizer é que quanto mais fundo em Deus você for, mais pressão vai vir sobre a tua vida. Só que a diferença é que quando nós estávamos lá embaixo, havia um sinal que nós falávamos com o instrutor que estava lá. E a mesma coisa é na nossa vida cristã, que quanto mais pressão você tem, quanto mais fundo em Deus você for, Ele sempre vai dar os sinais para você. É a voz que em meio a todas as pressões que você está passando, você estiver passando, você vai conseguir a discernir e entender. É Ele. É Ele, Valmir. Você não vai ter dúvida que é Ele que vai estar falando contigo em meio às pressões, em meio a tudo que você está passando. E Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, pega a visão. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre as tábuas, para que possam ler quem passa correndo. Porque a visão ainda para o tempo determinado, mas se apressa. Eu ouvi aleluia, aleluia. Quando Deus diz não, nós precisamos entender que o não de Deus é um sim lá na frente para o seu crescimento, para aquilo que Ele tem sobre a tua vida. Viver pela fé é não entender tudo isso que Deus permitiu ou que está permitido acontecer na sua vida. E mesmo assim, eu liberar uma adoração sincera e verdadeira do meu coração para Ele. É eu adorar a Deus independente da circunstância. É eu adorar a Deus independente da situação. É eu adorar a Deus, se Ele me der, eu vou adorar. Se Ele não me der, eu vou pode dizer: Senhor, a minha fé. Ô irmãos, vocês vão jantar depois, tá bom? Diga assim: Senhor, a minha fé não depende do que o Senhor me dá, mas depende de quem o Senhor é. Aleluia. Aí eu te pergunto, quem Ele é, irmão? Coloque Isaías 9:6 aqui, por favor. Isaías 9:6. Quem Ele é? A partir do verso B, ele diz assim: e o principado estará sobre os teus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Principado sobre os teus ombros, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mateus 1:21 vai dizer: eu quero colocar minhas questões diante de Ti nessa noite, mas Senhor, eu quero colocar minhas questões diante de Ti nessa noite, mas Senhor, eu quero nessa noite ser curado por Ti. Eu quero nessa noite ser avivado por Ti. Aleluia. Viver pela fé é você ter a plena certeza que independente do que aconteça, Ele está com você, e acreditar e confiar que Ele tem o melhor para a tua vida.
Isso é viver pela fé. Independente do que aconteça, Deus, eu sei que o Senhor tem melhor para mim. Ah, mas pastor, a porta lá da empresa se fechou. Ei, Deus tem uma porta melhor para você lá na frente. Ah, pastor, mas a enfermidade chegou. Ei, mas não te matou e não vai te matar. Em breve você vai estar curada. Ah, pastor, mas você não sabe o que está acontecendo no meu casamento, meu filho, minha filha. Ei, coloca diante dele que ele vai cuidar. Pastor Fábio ministrou aqui quinta-feira: os que semeiam com lágrimas voltarão cantando com. Se necessário, nessa noite, nesse altar, você semear com lágrimas aqui, semeie, irmãos, semeie. Sabe o que às vezes o coração nosso entristece? Às vezes a gente está aqui no culto, Deus está querendo derramar, fazer grandes coisas, e você fala: irmão, você que está passando por isso, e você sabe que está passando, vem aqui diante do altar, e a pessoa não vem. Eu não esperava falar 2 vezes, todas as vezes eu ia. Eu acho que as pessoas olhavam para mim e falavam: nossa, irmão ali toda vez vai. Vou mesmo, eu estou precisando, estou nem aí com os outros, meu negócio é com Ele. Se Ele está chamando, tem cura, eu quero. Se tem restauração, eu quero. Se tem milagre, eu quero. Se tem provisão, eu quero. Se tem Jesus, é melhor ainda. A gente precisa quebrar esse orgulho, irmãos. Porque às vezes você vive uma vida de escravidão, sabe por quê? Você não tem coragem de vir no altar e se derramar diante de Deus. Falei. Mas pastor, precisa, irmãos. Aquela mulher, 12 anos, sofria com fluxo de sangue. Ela disse: se eu apenas tocar, serei curada. Ela tocou, foi curada, sim ou não? Mas quando tocou, o que Jesus disse? Alguém me tocou. Os discípulos falaram: Senhor, você está doido? Olha quanta gente te empurrando, você fala que alguém te tocou. Ele falou: mas foi um toque diferente. Esse toque saiu virtude de mim. No meio daquela multidão, aquela mulher que sofria 12 anos, porque todo mundo sabia que aquela mulher era imunda. Mesmo ela com esse título de imunda, Jesus falou: alguém me tocou. Ela disse, no meio de todo mundo: Senhor, foi eu que te toquei. Mas o que você quer dizer, pastor? Jesus sabe que é você, mas Ele precisa que você se mostre diante dEle, para que você seja curado por completo, para que sua vida seja restaurada por completo. Pode subir, Valmir, pode subir, deixa Deus te usar, para que sua família seja restaurada. Ah, mas eu preciso trazer meu filho. Mas você nem aqui no altar vem para entregar o seu filho ao Senhor. Como que Ele vai cuidar? Falei. Qualquer coisa vai discutir com Deus depois. Sim, Deus, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso para fazer muito mais além do que nós possamos imaginar. Senhor, Tu és poderoso para entrar em lugares onde homem nenhum pode tocar. Por isso nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, toca nesses corações, nessa noite, Senhor. Toca nessas almas aflitas, esses corações aflitos, Senhor, com medo, feridos, machucados. Vai de encontro a essas vidas nessa noite, porque Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Príncipe da paz. Traz a paz aos corações nessa noite, Deus. E Abacuque 3, Abacuque começa a dizer assim: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida a Tua ira, lembra-te de misericórdia. Abacuque estava dizendo: Senhor, lembra o que o Senhor fez lá atrás? Senhor, eu estava quase desfalecendo a minha fé, porque eu não ouvi a Tua voz, mas agora o Senhor me deu a visão, eu vi, Senhor. Eu vou continuar a Te adorar, eu vou continuar a ter fé, mesmo sem entender, mesmo sem olhar como a Tua visão, Senhor. Mas, Senhor, eu Te peço, faz outra vez. Senhor, aquela vez que o Senhor avivou a geração lá atrás, aquele povo que Te adorava, Senhor, faz dessa geração de novo.
Faz nessa geração de novo. Traz o avivamento, Deus, para essa geração. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você entrou aqui quase desfalecendo a tua fé, porque muitas coisas aconteceram e você não entendeu. Muitas coisas aconteceram na sua vida, estão acontecendo e você não tem respostas de Deus. Mas nessa noite você chegou aqui pela misericórdia de Deus. Eu estou chegando a ponto de não acreditar mais que o Senhor é capaz de fazer na minha vida, Deus. Mas assim como Abacuque, que a oração sua seja: Senhor, eu lembro o que o Senhor fez no início da minha conversão. Senhor, eu lembro do primeiro amor. Eu lembro como meu coração queimava por Ti, Deus. Eu lembro como eu amava estar na Tua presença. Senhor, faz de novo. Faz de novo como aquela primeira vez, Senhor. Faz meu coração queimar de novo por amor a Ti, Deus. Abacuque estava dizendo: Deus, aviva o Teu povo de novo. Cadê os profetas desse tempo? Para começar a falar: Senhor, aviva outra vez. Aviva, Senhor. Traz novamente o avivamento como na primeira vez, Senhor. Faz novamente sobre a minha vida, Senhor. Eu quero queimar o meu coração. Eu quero chorar na Tua presença. Eu quero me lançar diante do Teu altar. Faz outra vez. Feche os teus olhos.